Olá, amigos do Estação Notícia, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso entrevistado aqui na redação é Humberto Tobé. Ele é coordenador da macro-região do PT. Tobé, a pauta desse ano é eleição. Como é que o PT está organizado na região do ABC para enfrentar esse pleito? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Estação Notícia nessa nova etapa, uma etapa agora com Web TV, e a gente que acompanha o trabalho de vocês sabe a importância da convergência das mídias, né? Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E quero, quando tiver um novo fundo, tiver tudo produzido, estar aqui novamente. Com certeza. Agradecer o convite e falar que esse ano de 2012 é um ano cheio de desafios para o PT. Não só para o PT, para o eleitor que está aí nos assistindo aí pela internet, os leitores do Estação Notícia, porque é a eleição que trata da vida das pessoas. Porque a eleição municipal, quando você elege o prefeito e o vereador, que é o caso de 2012, é a eleição que toca a realidade do bairro dele, né? E é nesse sentido que os partidos, e aí não é só o PT, que tem um planejamento para que a gente possa ter programas de governo que atendam às expectativas da população, né? Que é diferente da campanha nacional. A campanha nacional da Dilma, os temas eram desenvolvimento econômico, saúde, educação, temas gerais. Já a eleição municipal, que é o caso deste ano, é a questão do bairro, da rua, da unidade de saúde, né? E a partir daí que o PT montou o seu planejamento, né, na região do ABC. Nós definimos com 12 meses de antecedência todas as pré-candidaturas do PT. Então, o PT da região, em junho, julho do ano passado, já tinha um cenário das candidaturas colocado. Então, isso é fruto da maturidade dos nossos dirigentes do PT do ABC, onde eu posso falar que das 7 cidades da região nós já temos nossos pré-candidatos. De Rio Grande da Serra a São Bernardo do Campo, nós sabemos quem são. Bem, isso também mostra a unificação do partido, coisa que muito se discutiu na penúltima eleição, dos rachas que aconteceram, tal. Isso mostra já um novo cenário dentro do partido, né? É o pós-Lula, né, Ricardo? O Lula, quando ele sinaliza com a eleição da Dilma um novo nome, um novo quadro, uma nova etapa do PT, a gente já percebeu ali que a cobrança do Lula com a questão do juízo, da reformulação dos quadros, a questão de um novo programa para o PT, principalmente na relação com a classe média, que orientou os nossos debates internos. Então a gente pegou o que tem de melhor, dos quadros do partido para que pudesse optar de forma consensuada, unitária, atendendo todos os agrupamentos, às indicações dos pré-candidatos e candidatos. E isso, Ricardo, é impressionante, porque quando a gente avança nessa questão da unidade interna, e até na região do ABC nós temos como referência o que foram as prévias em Santo André, em 2008, e nós perdemos a eleição, mas também tem uma referência em Mauá, que também teve prévias e nós vencemos as eleições, né? Então, o debate não está... não podemos, o PT não pode ficar preso só no debate que a prévia preconiza a derrota, né? Agora, o que nós fizemos de 2008 para cá foi um processo de unidade interna para que a gente pudesse, mais do que ter uma candidatura única, mas ter um bom programa de governo e ter um espaço de construção de políticas com os aliados. Isso daí chega a ser um processo doloroso, digamos assim, dentro do partido? Não, é um exercício, né? Política é a arte de você convencer, dialogar, buscar aliados. É uma lição de casa. E aí, Ricardo, é impressionante o papel do militante, daquele filiado comum, aquela filiada que está lá em casa, na fábrica, na igreja, nas comunidades. Porque no PT, o filiado, o voto do Lula, que é o nosso presidente de honra, vale a mesma coisa do que o voto daquele filiado mais comum lá do bairro Santa Teresa,
Fortaleza, lá em Rio Grande da Serra, né? E a partir dessa questão da intervenção dos filiados é que dá a tônica do papel de fato das nossas direções. E aí eu assumo que as direções das 7 cidades aqui na nossa região, a Macro ABC, as nossas lideranças, tiveram maturidade para buscar o consenso. Então, não foi dolorido, mas também não foi fácil. Né? É um processo de construção interna. Você falou agora do querido ex-presidente Lula. Queria saber do papel dele em todas as campanhas da região do ABC. O Lula, ele está nos planos de todas as campanhas dos 5.000 municípios. Não tem um candidato que eu não converso que não fala, eu queria tanto que o Lula fosse no meu bairro, na minha cidade, fizesse uma gravação de apoio ao candidato A, B ou C. Cara, faço um desafio. O Lula foi candidato tantas vezes, né? E a dimensão da proximidade que o Lula sempre teve com o povo, é difícil não ter um candidato do PT que não tem uma foto ao lado dele. Eu devo ter umas 30 fotos ao lado do Lula, né? E aí, ele já estará na campanha, porque é natural que todo mundo tem uma foto com o Lula, vai querer colocar, postar, né? Agora, a região do ABC, ela tem um diferencial. O Lula sempre, quando falou que quando deixasse de ser presidente, voltaria a morar no ABC. Está aqui, né? E eu acho que por conta desse problema de saúde que já está curado, então hoje nossa maior expectativa é de fato saber quando o Lula vai estar pronto para ir para a rua, né? Mas já sinaliza quais são os eixos que ele vai abordar. Então, a indicação do Haddad em São Paulo já é um sinal que o PT vive uma transição geracional, né? Então, daqueles que foram fundadores para esse novo PT que se apresenta aí, principalmente dialogando com os setores médios, né? E aí, se a gente olhar a região do ABC, nós temos como pré-candidatos o Carlos Grana em Santo André, Marinho, que vai candidatar à reeleição em São Bernardo, o prefeito Oswaldo Dias vai candidatar à reeleição em Mauá, o prefeito Mário Reale vai à reeleição em Diadema, o nosso pré-candidato, que é vereador e presidente do PT de São Caetano, Edgar Nóbrega, né? Nossa companheira ex-prefeita Marinês também será pré-candidata, e o partido deve indicá-la, na verdade, pela formalidade, né? E nós temos também como pré-candidato em Rio Grande da Serra o Claudinho da Geladeira, que hoje é o vereador mais reconhecido do trabalho político lá na cidade. Nossa tarefa aqui na Macro é fazer com que as campanhas tenham uma unidade no discurso. Então, se a região ela é integrada, a gente não vê as divisões entre as cidades. É muito comum a gente ter em Santo André, atravessa uma rua já está em São Caetano, passa o viaduto, está em São Bernardo, né? Então essa unidade de proposta regional, esse será o tema que nós vamos debater. Agora, eu posso garantir para você que o papel do Lula na região será um papel destacado por conta da relação histórica com os nossos pré-candidatos, pela relação com os movimentos sociais, em especial o movimento sindical, e pela história que o PT fez ao longo desses anos nos governos que teve aqui. E eu acho que a eleição mais disputada do ABC será em Santo André. Isso com certeza. Você pode ter certeza que se a gente conta com a presença do Lula, o presidente Luiz Turco, toda vez que monta o planejamento de mobilização de atividades especiais, o Lula está sempre, sempre é o primeiro nome da lista. Uma coisa também que está em pauta, e inclusive agora alguns vereadores estavam comentando, sobre essas praças que o prefeito Aidan Ravin vem revitalizando e colocando aparelhos de ginástica e tal. Tiveram alguns incidentes de depredação do equipamento e tal, e alguns ventilaram, alguns de dentro do governo, que isso daí partiria da oposição. O que você acha disso? Eu acho que mostra, esse tipo de argumento é a síntese do governo Aidan, que é um governo fraco, sem planejamento e que pouco fez pela cidade, porque quando
quando o prefeito vai para a imprensa falar que depredação é fruto de luta política na cidade, mostra o destempero do prefeito, né? Porque depois de 3 anos e meio de governo, a grande marca dele é as pracinhas, não é isso? Nós não temos uma grande obra na cidade, não temos novos investimentos, os investimentos que foram feitos, que é o caso do AME, que o prefeito, de uma forma marqueteira, chama de poupa-tempo da saúde. O prédio já estava construído e a gestão é do governo do estado, né? Então a gente percebe, na verdade, que o governo Aydin, ele é um governo que fica o tempo todo correndo atrás do rabo, né? E a gente, não só as praças, que é importante, o governo federal liberou recursos para 60 mil praças no Brasil inteiro. Então não é só Santo André que está fazendo academia ao ar livre. Agora, qual é o problema? Como é um governo sem planejamento, né, o Aydin ele acaba gastando 2 vezes e gasta errado. Primeiro porque não formata bons projetos para buscar recursos no governo federal e no governo do estado. E aí você que está aí, que é eleitor de Santo André, paga a conta dobrada, porque o governo, porque a prefeitura não tem uma política de captação de recursos, né? E aí não é só as pracinhas do Aydin, né? As UPAs é a mesma coisa, né? Ele está tocando as obras das UPAs de uma forma toda descaracterizada, né? Vendendo a imagem que tem alguma parceria com o governo federal, mas na hora que você vai ver a placa não tem nem o logo do governo, né? Então, mostra o destempero. Se a gente pegar a questão da falta de iluminação pública na cidade, a taxa de iluminação pública é recolhida pela prefeitura. E aí o prefeito vai para a imprensa e fala, olha, isso pode ser coisa do partido adversário. Primeiro, nós estamos numa democracia, não tem um partido adversário, né? Nós temos aí registrados 31 partidos, então ele tem que dar nome. E se ele der nome, nós temos que responsabilizar, porque se ele falar que for PT, ele vai ter que comprovar com qual elemento ele faz esse tipo de acusação. Mas ele deixa no ar esse tipo de insinuação. Agora, enquanto ele está fazendo isso, nosso pré-candidato Grana está discutindo propostas para a cidade, já debatemos cultura, desenvolvimento econômico, debatemos o esporte e lazer. É um absurdo que a administração municipal fez com aquilo que é simbólico, que está no coração do torcedor do time do Santo André, querido Bruno José Daniel, porque assim, eu sou casado, né? Sou dono de casa. Se algum dia eu chegar em casa e quebrar alguma coisa e não consertar, eu vou ter que prestar conta para acertar com a dona encrenca vai chegar em casa e falar, pô, como é que você quebrou e não consertou isso, né? Então não quebrasse, né? E aí o que ele fez com o Bruno Daniel é um completo descaso. Ele vem, o doutor Aydin, ele vem falando que ainda o governo não terminou, que ele vai terminar todas essas obras. Mas aí, olha, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, a melhor frase sobre o governo Aydin, quem fez foi o Grana, o Carlos Grana. Ele falou assim, o jogador, a gente sabe quando é bom, nos primeiros minutos, ele pegou a bola e falou, esse jogador é bom. Né? Agora, jogador que fala que é bom aos 45 do segundo tempo, porque dá tempo dele fazer um gol salvador, aí não dá, né? Aí o eleitor de Santo André, e aí esse é um momento importante de fazer a reflexão, né? E aí, como coordenador regional, é natural que nós vamos fazer uma campanha do seguinte, olha, vamos comparar o que o Marinho fez em São Bernardo. Até o final do governo dele, ele vai entregar quase 5 mil casas. Não é isso? Mas já entregou próximo de 3 mil. Então tem o que mostrar, né? Agora, se a gente pegar o governo de Santo André, não tem. Só continuou obras e serviços que a gente começou na gestão do PT, né? E não tem uma grande marca. É um governo que é rejeitado por 40% dos eleitores, é impressionante, né? E o grande desafio dele é o seguinte, se ele fala que a gestão dele não acabou ainda, então ele vai ter 6 meses para comprovar, pelo menos para 4 em cada 10 eleitores, de que ele pode virar esse jogo em 6 meses. Você acha que, tirando tudo isso que já está acontecendo, né, essas demonstrações de força e de ataques via imprensa regional, você enxerga que a eleição também vai ser baixo nível? Não, pelo contrário. Eu acho que
nós vamos nivelar a eleição por cima. Primeiro porque o eleitor não quer baixaria, né? E quando a gente vai quando o PT, e aí não é só em Santo André, mas nós estamos discutindo sobre Santo André agora, organiza grupos de discussão, debate sobre os setores da cidade, faz um resgate histórico daquilo que nós fizemos, os 12 anos do PT, nós temos muita coisa para mostrar, né? E o prefeito, quem está no governo, e cara, isso é uma premissa, quem está no governo tem que governar, e quem está na oposição, teoricamente, tem que criticar. Santo André é o inverso, o prefeito é tão fraco que nem o homem forte que ele tinha ao lado dele hoje caminha com ele, né? Então, são contradições que ele vai vivendo e a tendência é aumentar a pressão em cima desse processo eleitoral. Você pode ter certeza que o PT vai dialogar as propostas para a população, vai apresentar o que é possível fazer. E é o seguinte, se tem uma coisa que o PT é bom, é de colocar a casa em ordem, porque o que o Oswaldo Dias fez em Mauá nesse retorno, que o Marinho fez quando assumiu a prefeitura de São Bernardo, que mesmo com todo o orçamento de São Bernardo tinha, era um total descontrole. Eu estava conversando outro dia com o vereador Thiago Nogueira, eu gostaria de, na vitória do Grande, e aí nós não podemos contar a vitória antes, mas é de poder participar da equipe de transição, porque é impressionante a descontinuidade de serviço, a falta de um planejamento e a forma acachambrada de administrar Santo André, que não merecia isso, né? Santo André sempre teve um bom quadro de funcionários públicos, sempre teve uma classe média muito influente, ativa nos debates da cidade, mas eu tenho certeza que essa é a grande vantagem da democracia, né? Nós vamos poder avaliar aí nos próximos meses. Muito bem. Próximos passos do PT regionalmente. O programa de governo regional. Então, em maio, agora a etapa que os nossos candidatos a prefeitos e a prefeita está fazendo no ABC é de fazer a discussão mais próxima da população e com a militância e partidos aliados. Em algum momento, a partir de maio, junho, nós vamos ter um grupo regional para discutir os temas que se relacionam na região, que é a questão da mobilidade urbana, transporte, educação, saúde, né? A questão do desenvolvimento econômico, a questão da destinação do lixo, né? Resíduos sólidos e assim por diante, a parceria e convênios do governo federal com as prefeituras, a relação das prefeituras no consórcio intermunicipal. Essas serão as grandes etapas aí até maio e junho que o PT do ABC vai dialogar aí com a população, com a militância, com os partidos aliados, para que a gente possa ter uma boa plataforma. Eu já tenho falado isso com algumas pessoas da região, eu vou me colocar à disposição de organizar as ações do PT do ABC, mas quero estar muito presente em Santo André, né? Acho que é simbólico a retomada do comando da cidade com o Partido dos Trabalhadores na prefeitura. Quero ajudar a pré-candidatura do Grana, quero consolidar o programa de governo do PT de Santo André. E aí, assim, o Rui Falcão já esteve aqui e falou que Santo André é prioridade. O Edinho Silva esteve em Santo André, falou que é prioridade. O Lula já falou que é prioridade. A Mira Belchior, onde fala, se coloca à disposição e fala que retomar o comando de Santo André é prioridade. Então, o coordenador regional do PT do ABC também, como militante de Santo André, morador da cidade, vou estar à disposição aí do Grana, da militância, para que a gente possa trabalhar aí e botar Santo André no eixo, porque Santo André merece muito mais. Com certeza. Agora, as suas considerações finais e um recado para o nosso leitor, para o nosso internauta. Primeiro é o seguinte, gosto muito do trabalho de vocês, queria agradecer o convite. Sou um entusiasta da relação da convergência das mídias e a internet. É um espaço de graça para que a gente possa repercutir ideias e sair da mesmice, porque quem quer ver quem quer ver um vídeo bem produzido, iluminação e tal, vai assistir o Jornal Nacional. Agora, quem quer ver conteúdo com um olhar regional, vai lá no YouTube, vai lá no site do Estação Notícia e vai assistir. Quero me colocar à disposição. Meu Facebook é Humberto Tobé, o meu Twitter é Humberto Tobé, e nós temos um site também, né? Não é concorrente porque eu vivo clicando notícias de vocês, que é macroabc.com.br.
Queria agradecer o convite mais uma vez, agradecer quem está nos assistindo. Muito obrigado. Terminamos esse papo com o Humberto Tobé, já agradecendo a presença e convidando já para uma próxima, que ele sempre tem novidades boas aqui para a gente em toda a região do Grande ABC, convidando você para continuar acessando www.estacionnoticia.com.br e lendo o nosso jornal de terça a sábado, tá? Muito obrigado.